Jovem Pan nos Estados Unidos. Correspondente Caio Blinder. Vamos mais uma vez aos Estados Unidos com o Caio Blinder falar sobre esse ataque em Las Vegas durante um festival de música country. Mais de 50 mortos, são mais de 200 feridos. Os números impressionam e tudo isso feito, segundo as autoridades, por uma única pessoa, Caio Blinder. Bom dia, Carlos Zaros, bom dia, ouvintes. Impressiona o número aterrador de mortos e também impressiona tentar elucidar esse mistério. Por quê? Qual foi o motivo do maior massacre da história americana, na história moderna, massacre envolvendo esse tipo de tiroteio em massa. Então, todo mundo tenta encaixar a história nos seus estereótipos. Então, alguns jornalistas imediatamente bradaram, terror islâmico. Não foi terror islâmico. Aí foram em busca de um outro estereótipo. Deve ser um veterano de guerra americano com distúrbios. Não é um veterano de guerra, embora seja um vovô de 64 anos que morava em uma comunidade de aposentados a uns 120 quilômetros de Las Vegas, embora estivesse talvez vivendo em Las Vegas naquele momento, na companhia de uma pessoa também mais ou menos da sua idade, de passaporte australiano e provavelmente de origem indonésia. Mas não sabemos os motivos. A polícia diz ele não tem laços com o terror internacional. O nome desse suspeito é Stephen Paddock, mas não sabemos o motivo. Agora surgiram algumas informações de que a polícia o conhecia, mas não há detalhes sobre que tipo de informação, que tipo de prontuário ele teria na polícia. Então, por enquanto, nós temos isso. Mais de 50 mortos, um vovô de 64 anos responsável pelo maior tiroteio em massa da história americana. E o último dado, obviamente começou já a fuzilaria política sobre uma questão sempre explosiva nos Estados Unidos, que é o controle de armas, né? Então, realmente serão dias agora de debate sobre controle de armas, como aconteceu em situações semelhantes, especialmente o massacre na escola de Sandy Hook, há 5 anos, quando 20 crianças morreram em função do ataque de um atirador solitário que tinha realmente vários distúrbios mentais. Você citou um caso, né, Caio, mas na história dos Estados Unidos são vários os casos de ataques que acontecem, muitos deles, como você bem destacou agora, não necessariamente relacionados a questões religiosas e etc. E aí, de novo, essa questão da posse de armas e etc., que atende a vários interesses. É uma discussão que se arrasta há muito tempo, sem solução, claro, porque há lobby dos dois lados, né, Caio? Exato. Você tenta enquadrar no seu estereótipo. Então, Nevada, o estado onde aconteceu isso, tem uma das leis mais liberais sobre o controle de armas. Então, logo, se você é a favor do controle de armas, você vai bradar, vamos controlar as armas. Mas outros tiroteios em massa aconteceram em estados com um controle muito rígido de armas. Então, quando você tenta enquadrar, você tenta levar para a sua agenda política e, obviamente, é uma situação complicada. O fato concreto é esse. Nós temos massacres nos Estados Unidos, alguns com motivos assintosamente políticos, como o mais recente, que era o maior até agora, que foi na boate de Orlando, no ano passado. Sim, esse teve realmente motivação política, religiosa, embora o autor daquele atentado tivesse vários problemas mentais também. Agora, a mesma coisa nesse caso, mas vamos deixar muito claro, nós não sabemos ainda os motivos que levaram esse vovô, supostamente seria um vovô, de 64 anos sozinho, a disparar por cerca de 10 minutos. Um arsenal pesado. Arsenal estava no hotel. Não sabemos exatamente quantas armas ele tinha no hotel. Ele tinha vários rifles no local em que ele estava hospedado, né? E esse massacre aconteceu num concerto que, segundo as informações, tinha participação de 40 mil fãs de música country. Ô Caio, como já de costume, não é? As notas oficiais do governo Trump acontecem pelo Twitter e, por enquanto, em 140 caracteres, ele já manifestou condolências às famílias, né? A boa notícia por hora no caso do Trump foi um tweet convencional. Ele não se aventurou a fazer nenhum tipo de especulação, não tinha pontos de exclamação, uma nota sóbria, como deve ser nessas horas. Você não tem informações, então você expressa solidariedade, suas condolências e espera
o curso das investigações para entender melhor o que aconteceu ontem à noite em Las Vegas. Caio, você, claro, vai continuar acompanhando os desdobramentos de tudo isso e com novidades você nos aciona e rapidamente estará no ar para atualizar a situação aí nos Estados Unidos. Ao longo da programação, o Caio volta para tratar deste assunto.